Olá, tudo bom? Sou o professor Tomás, estamos de volta com nossa aula de escrita fiscal e tributos. Desta vez, na competência 8, conhecer um pouco mais sobre tributações diferenciadas, o Simples Nacional, a empresa de pequeno porte e a microempresa. Essas atividades, que são enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, são atividades fundamentais para a economia brasileira e pela sua própria característica, ou seja, a dimensão, o tamanho da empresa, o tipo de atividade, o número de empregados e de faturamento, merece um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado significa menos burocracia, menos tributo. E é isso que nós vamos conhecer um pouco nesta aula, como estas empresas de menor porte têm um tratamento privilegiado em favor do seu desenvolvimento, do seu crescimento e da economia brasileira. Estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Constituição, apoio à microempresa e à empresa de pequeno porte. A nossa Constituição de 88 trouxe um avanço fundamental no que se refere às pequenas empresas, pequenas atividades empresariais. Lá no artigo 146 já havia essa previsão de que as empresas de pequeno porte, as pequenas empresas, deveriam ter uma outra forma de serem validadas no que se refere à sua gestão, tributação e contabilidade. Isso garantiu até hoje, por isso tantas inovações ao passar do tempo, garante que essas empresas tenham uma facilidade e uma adaptabilidade ao mercado, ou seja, podem concorrer mais facilmente com as grandes empresas. Avaliar o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto da Microempresa. Um outro marco fundamental na vida das micro e pequenas empresas foi o Estatuto da Microempresa, a chamada Lei Complementar 123 de 2006. Nela foram estabelecidas as regras gerais, as regras fundamentais que garantem os direitos a todo micro e pequeno empresário, como, por exemplo, quem pode ser enquadrado, de que forma pode ser enquadrado, qual o faturamento, as suas obrigações fiscais, obrigações contábeis. É um documento, é um texto legal fundamental para entender a proteção que o governo brasileiro, através da Constituição, regulamentou em favor dos micro e pequenos empresários. Sem esse texto legal, provavelmente as micro e pequenas empresas teriam muita dificuldade em concorrer nesse mercado cada vez mais competitivo. Enquadramento na Lei Complementar, microempresa, ME, empresa de pequeno porte, EPP. Uma das primeiras regras de enquadramento nos benefícios que trouxe a Lei Complementar, que criou o Estatuto da Microempresa, é saber que tipo de empresa ela é pelo seu porte, pelo seu faturamento. É esta receita anual bruta que vai garantir o enquadramento, seja como microempresa, seja como empresa de pequeno porte. É claro que há outras formas de exclusão e de inclusão, mas esta é a fundamental, é o princípio básico. Em função do faturamento, quanto menor o faturamento, maior a vantagem para a empresa. Portanto, é preciso sempre acompanhar. Sua empresa, pelo faturamento, pode ser uma ME, pode ser uma EPP, se não for nenhuma nem outra, a tributação será absolutamente normal, igual a todas as demais empresas. ME, receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil. EPP, receita bruta superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 3.600.000. Ao longo dos anos, os valores vão sendo modificados para ajustar-se ao crescimento da economia. Enquadramento na Lei Complementar. As limitações legais. Exclusões, atividades não enquadradas. Você já observou que o primeiro critério de enquadramento é o faturamento, a receita anual bruta da empresa, para ser ME ou EPP. Mas há algumas regras que, mesmo nesse nível de faturamento, excluem a empresa do benefício do Estatuto da Microempresa. São chamadas atividades não enquadráveis. São várias. A lei vai destacar cada uma delas de forma bastante objetiva. Vamos destacar apenas algumas, aquelas que são bancos, cooperativas, seguros, ou seja, algumas atividades financeiras não se enquadram e não podem ser enquadradas nesse benefício da lei complementar. Mas é preciso estar atento, essa lei é sempre modificada, algumas atividades podem ser incluídas, outras podem ser excluídas. Portanto, verifique sempre, será que pela atividade da sua empresa ela poderá ser uma ME ou um EPP? Consulte a legislação. Simples Nacional, definição, objetivo. O Simples Nacional foi a denominação que o governo federal criou para simplificar, como diz o seu nome, a tributação das microempresas e das empresas de pequeno porte. E o que significa de fato esse Simples Nacional?
significa que em vez de você recolher todos os tributos separadamente, lembra da aula sobre contribuintes, sobre fato gerador? Portanto, em vez de recolher cada um separadamente, isoladamente, o Simples Nacional permite o agrupamento de vários tributos e em uma única guia de recolhimento a empresa faz o seu pagamento do tributo. Portanto, como o nome diz, simplifica bastante. Não precisa estar calculando vários tipos de tributos, não precisa reconhecer vários contribuintes. Basta numa única guia, se a empresa for enquadrável e tiver a vantagem do Simples Nacional, nesta única guia ele recolhe os impostos e cumpre totalmente 100% das suas obrigações tributárias. IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, ICMS, ISS, Contribuição Patronal Previdenciária. Simples Nacional, Comitê Gestor Nacional, atribuições, adaptação à economia nacional. Bom, e quem cuida do Simples Nacional, já que são vários tributos reunidos em uma única guia de recolhimento? A Lei Complementar criou o Comitê Gestor do Simples Nacional. É ele que tem a atribuição, reunindo os diferentes órgãos, de criar as normas que serão aplicadas para todas as empresas enquadradas no Simples Nacional. Portanto, esse comitê gestor tem a obrigação legal de verificar a necessidade de inclusão de novas atividades, a necessidade de exclusão de algumas atividades e até mesmo, o que é fundamental para acompanhar o ritmo do crescimento da economia, aumentar aquele teto, aumentar o limite do valor da receita anual que permite o enquadramento. Portanto, todas as reivindicações, toda a legislação que trata do Simples Nacional é competência exclusiva desse comitê gestor. E é ele que simplificará, receberá as demandas e facilitará a vida, pelo menos na tributação, das nossas micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Microempreendedor individual, MEI, enquadramento, faturamento anual. Talvez você já tenha ouvido falar do MEI, o microempreendedor individual. É uma nova categoria do Simples Nacional que veio beneficiar e favorecer principalmente o microempresário, aquele que é empresário sozinho. A empresa é dele, ele é o próprio produtor, ele é o próprio comerciante ou ele é o próprio prestador de serviço. Ele é o empresário individual, como diz a sigla. Neste caso, ele tem um tratamento ainda mais benéfico. A tributação para ele será bem menor e muito mais simplificada. E qual é a regra desse enquadramento do microempreendedor individual? Basicamente, é que o faturamento anual dele nos últimos 12 meses tenha sido de até R$60 mil. Portanto, nestes casos, a vantagem ainda é maior para estes empresários. Microempreendedor individual, MEI, exclusão, não enquadramento. Assim como as regras do Simples Nacional, quando são aplicadas a um microempreendedor individual, há algumas atividades, algumas situações onde não é permitido enquadramento. Entre elas, por exemplo, se aquele microempreendedor individual for sócio ou participar de direção de uma outra empresa. Mas aí, novamente, é preciso estar atento à legislação. A legislação muda constantemente. É preciso estar sempre renovando e sempre atualizando para verificar a possibilidade. Consulte um profissional da área, alguém que possa assessorá-lo, ou busque diretamente na legislação. Você encontrará facilmente as regras que permitem a inclusão ou a exclusão. Portanto, o microempreendedor individual é uma grande vantagem, mas é preciso primeiro ver se é possível esse seu enquadramento. Bom, chegamos ao final dessa nova competência, Simples Nacional, empresa pequeno porte, ME, microempreendedor individual. Você viu o quanto é importante, o quanto é a preocupação para que esse tipo de atividade, ou seja, o pequeno empresário, não seja tão penalizado pela carga tributária e pela concorrência. Afinal de contas, concorrer com grande empresa, média empresa é um pouco mais difícil. A vantagem para se manter no mercado é essa diferenciação. Em função da sua atividade, em função do faturamento, não deixe de utilizar essas vantagens. Elas são fundamentais e garantirão, com certeza, a sobrevivência da sua empresa nesse mercado concorrencial cada vez mais globalizado. Bons estudos!